No Evangelho de São João, nós temos a seguinte frase: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olá, Ubiratã, tudo bem? Tudo bem. Que bom que você está aqui conosco. Prazer é meu. O que podemos entender desta frase de Jesus? Uma frase intrigante. Desde que nós nos disponhamos a estudar o Evangelho, que a nossa disposição não fique apenas na letra obrigatória do conhecimento, mas sim na dedicação pela análise do que Jesus quis dizer nas suas várias parábolas, nas suas várias frases, nós vamos entender a complexidade e mesmo a simplicidade estabelecida numa frase como essa: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é que Jesus quis dizer com isso? Como tantas outras, né? Meu reino não é deste mundo. O que é que ele quis dizer com isso? Abençoados e bem-aventurados os aflitos, porque deles será o reino dos céus. E ele vem dizendo, através dessas frases magníficas, aquilo do que nós precisamos. E o Evangelho se estabelece dessa forma, para um grande aprendizado. Então essa frase é intrigante, desde que consigamos entrar no conhecimento dela. O que é verdade? Vamos começar antes da gente entrar no pensamento de Jesus, que seria obviamente muito distante, muito prepotente. Nós queremos falar que vamos entender Jesus. Na verdade, a gente vai tentar entender de uma forma muito humilde o que é que ele quis dizer com isso. Verdade, o que é verdade? Eu procurei eu procurei no dicionário e achei lá: tudo aquilo que é exato. Verdade é tudo aquilo que é exato, real e confere com a razão. Então, tudo aquilo que é real e confere com a razão é a verdade. Ora, então nós podemos estabelecer várias coisas como verdade, né? Porque se a nossa razão diz que isso é uma verdade, para mim é uma verdade. Veja que eu usei para mim é verdade. Então eu posso estabelecer a minha verdade? A minha verdade eu posso estabelecer. Talvez aí esteja a grande problemática do ser humano, que cada um procura estabelecer de repente a sua verdade. E isso contribui para que cada um entenda a verdade do Cristo de acordo com o seu prisma, com o seu olhar. Ele passa a estabelecer, se ele se adentrar ao conhecimento do que ele quis dizer, sim, mas ele pode estabelecer a sua verdade diante de uma frase dessa. Como ele pode estar adentrando a verdade de outrem através da verdade do outro também. Então a verdade se estabelece na razão de que eu acho que aquilo é verdade. Mas vamos sair do ponto de vista religioso e entrar assim: o que é verdade para mim? O que é verdade para você? O que é verdade para você? São verdades independentes. Eu posso acreditar em algo que para mim seja absolutamente verdade, mas a minha esposa acha que não, porque ela tem a verdade dela. Eu posso falar que a minha verdade é a minha verdade em relação ao que o meu filho pensa, mas ele pode ter a verdade dele. Então a verdade é a ciência daquilo que eu acho que é correto. Como diz aqui, tudo aquilo que é exato, real e confere com a razão. Então se confere com a minha razão, mas não confere com a sua. Então nós podemos criar esses parâmetros de verdade muito díspares, né? Se nós analisarmos, por exemplo, a questão da verdade do ponto de vista filosófico, a gente vai encontrar, só para que exemplifiquemos esse início, vamos encontrar lá alguns filósofos ligados, por exemplo, ao materialismo mecanicista, o ter. Hoje, a verdade daqueles que se ligam ao materialismo, ou mesmo aqueles que se dizem religiosos, mas que passam 99% da sua vida ligados apenas ao materialismo, esquecendo-se que é um espírito em essência, que
ele já viveu outras vidas, que viverá tantas outras. Já ouviu falar de alma, já ouviu falar de tudo isso, mas está lá num cantinho bem guardado lá, né? Não é prioridade. Não é prioridade. Então ele estabelece uma verdade para a vida dele. E uma das escolas que fala sobre essa verdade é a verdade do ter. Né? A gente poderia dizer que hoje a sociedade moderna estabelece a verdade do ter tão somente, que é chamado materialismo mecanicista. Ora, tudo que me traz felicidade, tudo que importa é eu ter. Então eu preciso ter algo, eu preciso ter uma boa conta bancária, eu preciso ter um bom carro, eu preciso ter uma boa casa, eu preciso ter sucesso na vida profissional, eu preciso ter uma moto, eu preciso ter vários terrenos, eu preciso ter uma boa fazenda, daí eu preciso ter uma máquina agrícola, e aí vai. Então, essa é uma verdade. É uma verdade. Quer dizer, é a minha verdade, eu acredito que isso para mim seja suficiente. Veja como o parâmetro de verdade, ele se estabelece no indivíduo e naquilo que influencia o indivíduo. O que mais nos influencia no dia a dia? O ter. Então eu posso estabelecer que o ter, então, seja uma verdade. É uma ideia filosófica da escola do ter. E a escola do não ter? Será que isso vai me trazer felicidade? Como a escola do ter pressuponha que traga felicidade ao ser humano, então eu passo a imaginar assim, bom, para eu ser feliz, eu preciso ter. Então, esta é a minha verdade. Eu preciso ter uma boa roupa, etc e tal. Mas eu falo, não, isso aí não está me trazendo felicidade. Agora eu não quero ter nada. Eu estabeleço uma outra verdade, né? Que para que eu tenha felicidade, então eu vou para um kibutz, eu vou para uma sociedade isolada, eu vou para um alto de uma montanha, meditar, eu vou para caminhar por uma estrada longa, imaginando que o não ter agora seja a felicidade. Eu estabeleço o quê? Uma verdade novamente, de que para que eu seja feliz, eu não tenho nada. Quanto menos eu tiver, eu sou feliz. E aí nós vamos encontrar uma terceira escola filosófica também, que vem estabelecer uma nova verdade, a do ser. Eu tenho que ser para ser feliz. Aí entram as escolas normalmente de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, que vêm dizer que o ser é mais importante do que o ter. Então, se eu for algo na minha essência, eu serei mais feliz. É uma nova escola. Então, para que eu possa ser feliz, eu tenho que ser melhor a cada dia, eu tenho que ser mais honesto a cada dia, eu tenho que ser mais ético a cada dia, eu tenho que ser mais disciplinado a cada dia, independente do ter. E eu começo a achar o ponto de equilíbrio. É uma terceira verdade. Então, vejamos que essas verdades que demandam essas escolas do pensamento vão dizendo o que é que nós precisamos para ser feliz, o que a gente não precisa para ser feliz. Então, é o pensamento trazendo luz à verdade. Mas qual dessas verdades realmente é? E por que eu falo a respeito disso? Aí entra essa questão, né, da questão do ponto de vista da religião aqui. E, então, nós podemos entender a verdade sobre o ponto de vista filosófico, mas podemos também entender a verdade sobre o ponto de vista religioso. Exatamente. O que nós deixamos nessa nossa esses primeiros minutos? Dizer assim, será que a verdade vai realmente me trazer felicidade? E o que quis o Cristo dizer? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se nós conhecemos a verdade, será que ela nos libertará? É assim que diz a frase? Não. Nós vamos estabelecer o seguinte pensamento, o seguinte raciocínio. Imaginemos que nós conhecêssemos a verdade. Se eu pegasse lá a Bíblia, decorasse a Bíblia, se eu pegasse o Evangelho e decorasse o Evangelho, será que eu teria a felicidade? Será que eu conheceria? Será que realmente
eu seria liberto, porque aí nós podemos ter a liberdade como um sinônimo de felicidade. Todo aquele que é livre é feliz. Livre das coisas materiais, livre das amarras sociais, livre para o caminhar. Todo aquele que é livre do ponto de vista consciencial é feliz. Então, será que a felicidade está ligada a essa verdade realmente nos trará felicidade? Se nós imaginarmos que o Cristo disse isso, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele não estava se referindo a que nós conhecêssemos apenas a verdade. Ele estava indicando o primeiro degrau. É importante o estudo? Sem dúvida nenhuma. Amai-vos e instruí-vos. É isso que ele diz no Evangelho. Amai-vos e instruí-vos. A instrução é importantíssima para que possamos entender o que é que nós estamos fazendo aqui. De onde viemos, para onde vamos, o que é a felicidade, o que é a encarnação, o que é a reencarnação, qual o maior processo de justiça, de educação que o ser humano possa passar. Todas essas questões são importantíssimas para quê? Para que nós alcancemos a felicidade, para que nós alcancemos a liberdade. Então, a instrução nesse ponto de vista é fundamental. Por isso, instrução. Conheceis a verdade, instrução. E a verdade vos libertará. É ela, a verdade, que tem o instrumento para libertar-nos, mas não o conhecimento dela. O conhecimento dela é apenas o primeiro degrau. Adianta estudar o Evangelho? Claro que sim. Adianta estudar a Bíblia, se quiser? Claro que sim. Adianta estudar o livro dos Espíritos, a Gênese, o livro dos Médiuns e o conhecimento que a doutrina espírita traz? Claro que sim. Então, eu estou resolvido aí, eu conheci a verdade. Parabéns, conheceu. Um grande degrau. Quer dizer que eu estou liberto? Não. Bom, pelo que você nos apresentou até agora, nós podemos então concluir que cada pessoa pode ter a sua verdade. O primeiro ponto é a instrução, é o estudo, né? Mas aí nós vamos ter que também ter esse entendimento da verdade de cada um. Claro. Mas como esse assunto vai dar pano para manga, nós vamos para o intervalo e esperamos você daqui a pouco para continuar a nos ouvir nesse debate que é instigante. Até já!